Vamos focar no impacto financeiro e nas consequências da guerra. O impasse no Estreito de Hormuz está claramente impactando a economia global, os mercados e o preço do petróleo bruto. A questão é, por quanto tempo mais? O chefe da ONU, Antônio Guterres, está até mesmo fazendo um alerta sobre os impactos econômicos globais cada vez piores do Estreito, que permanece praticamente fechado devido à guerra. Ele diz que, mesmo que as restrições fossem suspensas hoje, as cadeias de suprimentos levariam meses para se recuperar. Então, para mais reações e análises, é um prazer receber Said Hasseminejad, conselheiro sênior da Foundation for the Defense of Democracies. Falando conosco agora de Nova York, muito obrigada pelo seu tempo, temos muito para discutir. O presidente Donald Trump diz que vai impor um bloqueio aos portos iranianos até que o país concorde com um acordo nuclear. Mas é claro, isso pode levar um tempo até que o regime sinta pressão econômica suficiente. Qual é o seu cálculo? Por quanto tempo mais o regime iraniano pode resistir aqui? Acho que o que vemos nos dados é que o bloqueio americano tem sido muito eficaz em impedir que o regime exporte seu petróleo. Os dados de 13 de abril a 28 de abril mostram que os 17,5 milhões de barris de petróleo, o que equivale a cerca de 1,15 ou 1,16 milhão de barris de petróleo por dia sob bloqueio. Então, se você olhar os dados, isso está bem próximo do que o Irã exportou em março. O Irã geralmente exporta cerca de 1,8 milhão. Em março, exportou 1,16 milhão. Então, os Estados Unidos foram muito eficazes em impor o bloqueio. Por quanto tempo mais o regime pode sobreviver sem exportar isso? Sobrevivência, nesse caso, tem alguns significados. Então, uma das perguntas é por quanto tempo o Irã pode armazenar seu petróleo sem ser forçado a cortar a produção. Então, o armazenamento em terra é muito limitado. O Irã passou a usar armazenamento no mar, que são esses petroleiros. A estimativa é que é possível armazenar petróleo nesses petroleiros por algo em torno de 4 a 6 semanas, talvez até 2 meses no máximo. Isso depende se os Estados Unidos permitem. Como os petroleiros vazios vão para os portos iranianos, isso é muito importante para impedi-los. E a outra questão é que esses petroleiros vazios que estão em águas iranianas, se os Estados Unidos quiserem, eles podem realmente garantir que esses navios não sejam usados. Ainda não vimos os Estados Unidos fazendo isso, por enquanto só. Mas o que eles têm feito é impor o bloqueio pelo efeito econômico. Então vai demorar um pouco mais para o Irã sentir o impacto. O Irã entrou na guerra em uma situação muito fraca. A inflação estava em torno de 50% e a inflação dos alimentos em torno de 100%. Mas para o regime dizer, ok, a dor económica é autossuficiente para eu ceder e você sabe, se render provavelmente precisa de mais tempo do que, não sei, do que os próximos 2 meses. O que o regime está muito preocupado, e vimos isso no relatório, é que a dor económica leve a algum tipo de levante novamente, semelhante ao que tivemos em 8 e 9 de janeiro. E seria muito perigoso para o regime se houver um levante. Ao mesmo tempo em que ativos militares dos Estados Unidos e de Israel estão na região e eles podem ajudar o levante, então esse é o cenário do qual eles têm muito medo. Mas eu acho que o benefício estratégico do cessar-fogo acabou para os Estados Unidos. Então, o cessar-fogo deveria reabrir o Estreito de Hormuz, mas isso não aconteceu. Então, eu acho que a melhor coisa que os Estados Unidos podem fazer é continuar o bloqueio e, de fato, iniciar uma operação militar para reabrir e garantir a segurança do Estreito de Hormuz. Diretamente mirando no regime na costa sul do Irã. Você mencionou isso e muito tem sido falado sobre a pressão econômica sobre o regime. Mas a situação dentro do Irã já era terrível economicamente antes dos protestos contra o regime em janeiro. E, claro, da subsequente repressão brutal pelas forças iranianas.
Qual é a sua compreensão da situação econômica real para os iranianos após os últimos 2 meses e o impasse contínuo no estreito? Em termos de segurança alimentar, capacidade de simplesmente conseguir sobreviver, de se manter, o custo de vida. Qual é a sua avaliação da situação do iraniano comum no Irã hoje? Não sobre o regime. Então, o Irã entrou na guerra com cerca de 40% da população abaixo da linha da pobreza. Então, isso vai aumentar se o regime não conseguir chegar a um acordo, o que é muito improvável que o regime consiga um acordo nuclear. Então, a situação econômica está ficando cada vez pior. O que vimos foi uma rápida desvalorização do real novamente, ele foi de 160 mil tomãs por dólar para 180,85. O que o regime fez foi basicamente prender os cambistas, fechar as casas de câmbio, são os seus métodos habituais de controle de preços que nunca funcionaram. Então, no médio prazo, tipo, em alguns meses, obviamente isso vai piorar muito, muito mais do que vemos agora, que outro levante provavelmente é inevitável. Mas a questão é se os Estados Unidos querem esperar, sabe, alguns meses para o regime voltar e se render. E é por isso que estou dizendo, o valor estratégico do cessar-fogo realmente se perdeu. O que precisamos fazer é impor o bloqueio. Usar os recursos militares para reabrir o Estreito de Hormuz e então trabalhar com a oposição, trabalhar com o povo no local para pressionar o regime e, com sorte, derrubar o regime. Porque enquanto o regime existir, ameaças nucleares, mísseis e terrorismo continuarão. Não há como esse regime existir sem essas ameaças. Enquanto isso, o mundo espera para ver quem vai ceder primeiro, os Estados Unidos ou o Irã. Sempre aprecio suas análises. Muito obrigada. Ao vivo de Nova York, Said Hasseminejad. Agradeço por participar do Rundown. Obrigada. Obrigado.